Salve, salve, galerinha, salve, salve, meu povo. Eu sou o professor Paulo Teles para o canal Mais História com o professor Paulo Teles, um canal que é dedicado para a resolução de questões de vestibulares. Exatamente, aqui nós nos dedicamos a explicar, resolver, traçar atalhos, montar estratégias para que você possa resolver a sua questão. Então, se inscreve, tá? Compartilha, ajuda a gente para a gente crescer ainda mais e, é claro, vem conosco que nós vamos preparar caminhos maravilhosos para que você possa bombar na prova de humanas. Na oportunidade de hoje, inauguração de playlist nova. Essa playlist vai se chamar Queridinhas do WhatsApp. Pois é, eu frequentemente recebo dos meus alunos questões, né, para tirar dúvida no meu WhatsApp. Eu tenho um canal no WhatsApp dedicado só para isso. O link está na bio do meu Instagram. E aí, aquelas questões mais frequentes que os alunos mais têm errado, eu resolvi separar uma playlist e montar a resolução dessas questões aqui. Na oportunidade de hoje, nós vamos resolver a questão do Enem de 2010, uma questão de número 21, da segunda aplicação. Se por acaso você quer resolver a questão antes dos spoilers, a questão está toda já nos comentários, beleza? Sem mais enrolações, vamos dar uma olhada, né? Que questão é essa, cuja temática é Revolução Industrial, né? Por que ela é tão complicada para os alunos? Bom, nós temos aqui um texto, né? Um texto padrão, certo? E quando o texto tiver, assim, você faça uma contagem na prova, você perceber que o texto é médio, grande, não vai direto para o texto. Você não sabe nem o que você vai procurar. Então você fica meio perdido, né? Enquanto procurar no texto, aquilo que você vai encontrar no texto. É preciso que você direcione o seu olhar. E o que vai direcionar o seu olhar na hora da prova é exatamente você compreender a pergunta que foi produzida no comando da questão. O comando da questão é isso aqui. Aí você já dá para perceber que é uma questão que não tem tanto aquele perfil do Enem que a gente está habituado, né? Uma questão que tem um comando muito grande, né? O comando é o que nós chamamos de pergunta. Perguntas muito longas não interessam para a gente, tá? Não interessam para a gente. Então vamos olhar o que ele está dizendo aqui. No texto, analisa-se o impacto das revoluções francesa e industrial para a organização da classe operária. Até agora não me fez pergunta, não falou nada, absolutamente nada. Enquanto a confiança dada pela Revolução Francesa era originária do significado da vitória revolucionária sobre as classes dominantes, a necessidade de mobilização permanente, trazida pela Revolução Industrial, decorria da compreensão de que, mais uma vez, o verbo decorrer, né? Meus caros, sendo bem sincero, a pergunta de vocês começa aqui, ó. A necessidade de mobilização permanente trazida pela Revolução Industrial decorria da compreensão de que, tá? Mas da forma que está sendo posta, você não entende muito bem a pergunta. É melhor você ressignificá-la, né? Adaptar essa pergunta para que ela fique mais simples para você. Então, veja só, qual a compreensão trazida pela Revolução Industrial, tá? Provocou a necessidade de mobilização permanente? Essa é a pergunta. Então, qual foi a compreensão que a Revolução Industrial trouxe que provoca nos operários uma necessidade de mobilização permanente? Essa é a pergunta que ele está fazendo para você, beleza? Essa é a pergunta. E aí ele traz aqui as alternativas, né? A gente não vai olhar as alternativas agora, a gente vai analisar o texto, tá? Para poder responder essa questão. Já sabemos que é uma questão sobre Revolução Industrial, mas ele também mencionou Revolução Francesa. Então, vamos fazer um preâmbulo de conteúdo, vamos fazer uma revisãozinha para você lembrar exatamente do que ele está falando. Todo mundo conhece esse quadro aqui, ó. Todo mundo conhece essa tela, a tela do Eugène Delacroix, tá? Liberdade Guiando o Povo. E aí, assim, gente, quando você vai analisar a imagem, eu recomendo que você, sempre que vai analisar a imagem, você faça isso, ó. Você vai passar uma linha assim, ó, vai fazer um X na imagem, tá? Porque a partir daí você vai conseguir identificar melhor a questão, tá? Então, observe que quando você passa esse X, o centro da imagem se torna a Marianne, que é essa moça aqui, tá? A Marianne. A Marianne, ela é o símbolo da liberdade. E ela tem dois grandes símbolos, na verdade, três grandes símbolos dispostos no corpo dela.
ela tem o barrete frígio, que é esse, entre aspas, chapéu, tá? O barrete frígio era um instrumento, era uma indumentária que era dada ao escravizado romano quando ele alcançava a sua liberdade, daí a ideia de liberdade. Ela tem a arma, que representa o ímpeto revolucionário, e ela tem a bandeira da França, que representa o sentimento nacionalista. Ela passa por cima dos escombros do antigo regime, ela está sepultando o antigo regime. E ela olha para esse rapaz aqui, ó, como se o convocasse para liderar as massas que estão ao redor dele. Esse rapaz aqui, ele representa a burguesia, ele está usando uma cartola, tá? Ele representa a burguesia, conduzido pela liberdade, tá? E liderando o povo. Beleza? Então, A Liberdade Guiando o Povo é um quadro que remonta aos valores liberais que foram inaugurados pela Revolução Francesa. Mas, Paulo, eu já ouvi dizer que esse quadro não é sobre a Revolução Francesa. Não, não é. Esse quadro é sobre a Revolução de 1830, como está marcado aqui, ó. 1830, bem pequenininho. Tá, e qual a relação, então? Por que a gente associa tanto à Revolução Francesa? Porque a Revolução de 1830, ela consolidou o processo de implantação de uma sociedade, de um governo burguês, de uma ideologia burguesa, iniciada pela Revolução Francesa, iniciada pela Revolução lá no 14 de julho de 1789. E o pintor, o Eugène Delacroix, ele faz essa menção aqui. Porque ainda que a primeira camada da imagem seja a liberdade guiando o povo e a temática sejam as barricadas de 1830, ele mostra aqui ao fundo, ó, a Bastilha, que nem em 1830 já não existia mais. E por que ele coloca no quadro, já que ela já não existia mais? Bom, porque basicamente o que ele está nos dizendo é aquilo que começou em 1830, tá, aquilo que começou na Revolução Francesa, está sendo consolidado agora na Revolução de 1830, quando Carlos X foi derrubado e foi estabelecida uma monarquia burguesa comandada pelo Luís Felipe, Duque de Orleans. Tá. Feito esse preâmbulo, o que é que se instala no século XIX, especialmente a partir de 1830? Se instala o mundo burguês, se instala a ideologia burguesa, se instala a sociedade burguesa. Uma sociedade que enxerga, né, nas transformações trazidas pela Revolução Francesa e pela Revolução de 30, a implantação de uma sociedade liberal, a implantação de uma sociedade burguesa, que entendia que as transformações trazidas pela Revolução Francesa e pela Revolução Industrial possibilitaria somente coisas boas, né? Que não haveria problemas que não fossem resolvidos com o passar do tempo. Esse otimismo expresso aqui nessa imagem, né, nesse usufruto da burguesia, da vida, a burguesia usufruindo da vida, estabelecendo um novo padrão de vida, de mundo, ele vai ficar conhecido como Belle Époque. A Belle Époque é um momento de grande otimismo em relação ao mundo produzido pelas transformações burguesas e pelo capitalismo. Seja nesse quadro, né, do Henri de Toulouse-Lautrec, né, a dança de Moulin Rouge, ou seja, nessa tela do Bar do Maxim, do Pierre-Victor Galland, tá? De 1890. Havia uma expectativa muito grande em relação a isso. Lembrando que essa expectativa também impactou o pensamento filosófico, né? O positivismo é um grande exemplo disso, o positivismo é um grande produto disso, que acreditava que a Revolução Industrial e a Revolução Francesa e o capitalismo somente traria coisas boas. Isso faz com que crie-se uma ideologia burguesa voltada para o enaltecimento do trabalho, né? A gente percebe aqui na Bolsa de Algodão de New Orleans, tá, pintada pelo Edgar Degas, como também na Primeira Bailarina. Então esse otimismo, essa vida faz com que a burguesia acreditasse, né, que tudo ficaria bem. Tá? E aí já antecipando, cuidado, porque as coisas mudaram, mas não mudaram, né, somente para melhor. Teve algumas pessoas que saíram muito prejudicadas com as transformações trazidas pela Revolução Industrial e pelo capitalismo. E essas contradições sociais e econômicas que vão afetar principalmente as camadas populares, especialmente a classe operária, ela vai ser percebida, ela vai ser sentida. Esse estranhamento para com o mundo
que o Sigmund Freud chama de mal-estar da civilização no final do século XIX, transitando para o século XX, né? Esse processo de racionalização, esse processo de desencantamento explicado pelo Max Weber, ele vai trazer dores e também vontades de negação. Né? Lembre-se que você vai ter um movimento romântico que nega essas transformações trazidas pelo racionalismo, que tenta resgatar um passado que já não existe mais. Né? O romantismo que idealizou o mundo medieval. O Gustave Colbert, ele demonstra essa sensação de estranhamento com o seu autorretrato, mas ele também mostra que o trabalho não é essa coisa romântica como ela foi pintada pela burguesia. O trabalho era duro, o trabalho era hostil, né? Os quebradores de pedra, as pessoas sofrendo, as pessoas empanturradas em minas de carvão, como esses imigrantes italianos, né? Crianças sendo exploradas e pessoas definhando até a morte. Quando você, por exemplo, observa essa tela do Hugues Merle, né, que é a lunática de Etreat, você percebe que aqui tem um estranhamento, tem um problema. Observe atentamente que essa moça que teve o seu filho morto de fome, ela enlouqueceu. E esse enlouquecimento está expresso no seu olhar, a lunática, que junto a um poço, ela carrega um tronco simulando um bebê. Tá? Então, esse sofrimento das camadas populares, ele não era percebido pela burguesia. A burguesia ignorava isso. A burguesia tratava essas pessoas como pessoas de segunda, terceira classe. Tá? Então, essas pessoas, representadas aqui no quadro do Honoré Daumier, né, o vagão de terceira, essas pessoas elas começam, então, a se mobilizar e se organizar. E por que elas começam a se mobilizar e se organizar? Porque o que é que a Revolução Francesa ensinou para a sociedade ocidental? A Revolução Francesa ensinou que quando as camadas populares estivessem mobilizadas, organizadas, elas seriam capazes de transformar o mundo. Ela deu confiança às pessoas. Mas, Paulo, a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa. Sim, foi uma revolução burguesa, mas foi uma revolução burguesa marcada pela mobilização das massas. A burguesia utilizou a fúria das massas como instrumento para a derrubada do absolutismo e para chegar ao poder. E quando a burguesia percebeu que as conquistas alcançadas por ela estariam ameaçadas por conta das constantes revoltas e sublevações populares, ela deu um golpe no povo. O golpe do 18 Brumário foi um golpe que buscou afastar as camadas populares das lutas do poder. Afinal de contas, as camadas populares já tinham percebido que mobilizadas eram capazes sim de mudar o mundo. E não é à toa que você percebe essa ideia de mobilização no quadro do Giuseppe Pellizza di Volpedo, né, e o Quarto Stato. Não é à toa que você percebe esse otimismo em relação às massas com o Manifesto Comunista. Quando o Carlinhos Marcos, né, o Karl Marx, que está aí diante de vocês, ele publica um manifesto, um panfleto, onde a frase final da obra é: proletários do mundo, univos, não tendes nada a perder a não ser os grilhões que vos prendem. Então, aos olhos de Karl Marx, aos olhos do pensamento socialista, aos olhos das massas operárias, a única forma de você escapar da opressão trazida pela Revolução Industrial, ao escapar das contradições trazidas pelo capitalismo, era mobilizando as pessoas para promover processos revolucionários através da sua consciência de classe e, consequentemente, transformar completamente aquela realidade, derrubando o capitalismo e criando um novo tipo de sociedade. Então, meus caros, o movimento operário, especialmente o movimento operário marxista, que é o movimento que traz a ideia de consciência de classe, ele não quer reformar o capitalismo, ele quer destruir. Ele não quer reformar a propriedade privada de produção, ele quer destruir. Ele não quer reformar a sociedade capitalista, ele quer destruí-la e criar uma outra forma de sociedade. Afinal de contas, aos olhos desses indivíduos, eles acreditavam que eram aprisionados numa ditadura, a ditadura do capital. Aí quando você vai pro texto, olha o que o texto nos diz. O movimento operário ofereceu uma nova resposta ao grito do homem miserável no princípio do século XIX. Então, como eu já disse aos meus alunos, você precisa quebrar o texto, não dá para você ir ler o texto sem fazer os recortes. E aí, quando você quebra o texto, o que é que você percebe aqui? O movimento operário ele é um ato de resistência.
Ele é um instrumento de resistência. Eu vou botar aqui, ó, IR, instrumento de resistência, que é o que você vai fazer na sua prova, puxar uma setinha e trazer dicas. A resposta foi a consciência de classe e a ambição de classe. Aí aqui você já tem um conceito marxista, a ideia de consciência de classe, né? Aquilo que Marx chamava de quê? Prax. Ou seja, o movimento operário, no momento em que ele tem a sua consciência de classe, no momento que ele tem a sua prax, ele se torna um instrumento de resistência, beleza? Ele se transforma num instrumento de resistência. E aí você continua. Os pobres então se organizavam em uma classe específica, a classe operária, diferente da classe dos patrões. Exatamente a ideia de consciência de classe. A Revolução Francesa lhes deu confiança. E por que lhes deu confiança? Porque eles entenderam que é possível transformar a realidade a partir da mobilização das massas. A Revolução Industrial trouxe a necessidade de mobilização permanente. Ou seja, ou você se mobiliza para enfrentar essas contradições, para enfrentar esse sofrimento, ou você será massacrado e continuará sendo explorado. Diante disso, qual foi a compreensão, nessa pergunta que a gente montou, qual foi a compreensão que a Revolução Industrial trouxe, né, para o operário, né, para a realidade do operário? Qual foi a compreensão trazida pela Revolução Industrial, né, que ela trouxe para o movimento operário? Então, qual foi a compreensão? Foi a compreensão de que a competitividade do trabalho industrial exigia um permanente esforço de qualificação para o enfrentamento do desemprego. Gente, o texto não fala disso. Então, aqui é aquele erro que nós chamamos de extrapolação. Para quem está chegando no canal agora, pessoal, extrapolação, assim como contradição, simplificação e maçã podre, são os 4 erros comuns no Enem. Tá? Não necessariamente você terá todos os 4 na questão, mas você vai ter algum desses erros dentro da sua alternativa. E o que é extrapolação? É quando o item ele cobra algo que não foi cobrado, que não está dentro do texto, que não está dentro da questão, ele extrapola. E aqui nós temos um tipo clássico de erro de extrapolação. Aí vem a letra B. A completa transformação da economia capitalista seria fundamental para a emancipação dos operários. Tá? Aqui você vai segurar a onda, porque talvez possa ser essa. Aí vai para a letra C. A introdução das máquinas no processo produtivo diminuía as possibilidades de ganho material para os operários. Errado, isso aqui é contraditório. Sabe por que é contraditório? Porque a introdução das máquinas, ela aumentou a produção. E por que o operário está ganhando cada vez menos? Ele está ganhando cada vez menos por causa de uma coisinha chamada mais-valia. Tá? Ele está ganhando cada vez menos porque a riqueza produzida pelo operário é acumulada, é apropriada pelo patrão. Então, consequentemente, diante desse contexto, o que é que você vai encontrar? Uma contradição. A introdução das máquinas, ela não provocou, né, a diminuição do ganho material. O que provocou foi a exploração do trabalhador. Beleza? O progresso tecnológico geraria distribuição de riquezas, contradição também. Tá? Porque o que acabou acontecendo foi exatamente a concentração de riquezas, beleza? E a letra E, a melhoria das condições de vida dos operários seria conquistada com as manifestações coletivas em favor dos direitos trabalhistas. E aí você tem o erro mais comum da prova. Muita gente marcou a letra E. Perceba, ó, ele está perguntando qual foi a compreensão que a necessidade de mobilização permanente trouxe para os trabalhadores a respeito da Revolução Industrial. A compreensão da necessidade de mobilização permanente foi a compreensão da melhoria das condições de vida. Ele não está falando isso, gente. Tá? Ele não está falando isso. Até porque a melhoria das condições de vida é uma consequência dessa mobilização e não uma causa. Eles não estão se mobilizando, né, eles não estão se mobilizando porque tiveram melhores condições de vida. Eles estão se mobilizando porque eles querem melhores condições de vida. Beleza? Então aqui é um erro de contradição também. Portanto, a resposta correta é a letra B de bola. A letra B de bola. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo evidentemente ficou mais longo, porque é uma questão complexa, é uma questão que exige um conteúdo dos alunos. E como eu sempre costumo dizer, a prova do Enem é conteudista, mas não é conceitual. Ela exige que você tenha um conteúdo, que você tenha uma compreensão de conteúdo, e que você interprete documentos, textos, né, charges, imagens, telas e assim por diante.
É isso, galera. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê na próxima questão. Forte abraço.